Senador, eu gostaria de começar fazendo uma observação sobre a audiência pública de ontem, que aconteceu aqui, que teve a participação do senhor Alessandro Roosevelt, do Ministério da Economia. Algumas pequenas observações sobre a fala dele. Primeiro, ele fala assim, sou servidor de carreira do INSS. Aquilo ali doeu, porque eu sou servidor de carreira do INSS aposentado e não gostei nem um pouco do que eu ouvi ele dizer. Primeiro, ele é favorável a que haja mais de uma PEC para a reforma, porque facilita a reforma. Como ele mesmo disse, melhor partilhar do que tudo numa PEC só. A chance de aprovação para o interessado, obviamente, aumenta. Ele discute o conceito de renda formal, que, segundo o relator Tasso Gereissati, na PEC paralela, vem dizendo, até que seja regulamentado o que é renda formal, aplica-se tal. E aí ontem aqui foi dito muito bem, por que não regulamenta logo? Mas, enfim. Outra coisa, ele diz que 1/4 do salário mínimo, no caso do BPC, é muito melhor que um salário mínimo. Ele estava aqui enquanto representante do governo, então a gente sabe com quem nós estamos tratando. Outra coisa, ele defendeu tranquilamente a desconstitucionalização de todos os pontos, porque diz que aumenta a agilidade. Tudo bem, agilidade para quem? Para que o governo de plantão modifique mais fácil, para que uma votação com menos deputados, menos senadores, altere mais ainda o que nós temos? E aí ele fala que a reforma na Constituição desde o início, em especial na Previdência, isso significa insegurança jurídica. Não, isso significa que quando a gente estava aqui na Constituinte, o senhor era deputado constituinte e eu estava aqui enquanto sindicalista enchendo a paciência de todo mundo, a gente já tentava garantir a seguridade social que não existia e já se combatia isso. Não por acaso, em julho de 1988, então o presidente Sarney foi para a Rede Nacional dizer que aquilo ali ia ser uma catástrofe. E não foi. Outra coisa. Exatamente. Ele fala que a distribuição de renda era bem feita e foi atrapalhada pela Previdência Social. Gente, esse cara tinha que entregar o cargo, no mínimo, porque é um absurdo dizer uma coisa dessa. Quando organismos internacionais, como a OIT, a Unesco, reconhecem que a Seguridade Social brasileira é o maior sistema de distribuição de renda do mundo. Como é que ela atrapalha? Atrapalha para quem quer pegar esse dinheiro para seu grupo. Aí atrapalha. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter bem claro quem vem, com quem nós estamos lidando e a quem nós vamos continuar combatendo, porque essa briga não termina aqui. Agora, em relação ao relatório do senador Tasso Gereissati, que foi o que fez a gente vir para cá hoje, primeiro, cumpriu o combinado entre a direção desta Casa, a direção da Câmara e os técnicos do Ministério da Economia. Garantir a promulgação desta PEC, continuar na chamada PEC paralela, não voltando para a Câmara, teremos o avanço da reforma da Previdência. Detalhe, ele rejeitou todas as emendas que propunham modificação ou acrescentavam alguma coisa. Independente do conteúdo ser bom ou ser ruim, não foi nada analisado, foi simplesmente rejeitado. Essa emenda é o quê? Modificativa? Nem olha. Essa emenda aqui é o quê? Supressiva? Então olha. E essa emenda aqui é aditiva? Não olha. Só que tem um detalhe. O pouco que eu sei, inclusive pelos cursos que eu fiz no Congresso Nacional, um projeto, seja projeto de emenda à Constituição, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, pode ser alterado também por supressão, e isso foi feito. Então, não devolver à Câmara, e a gente vai ver daqui a pouco alguns pontinhos que a gente cita, é descumprir a norma, descumprir o regimento da Câmara e do Senado, é descumprir o rito, porque o conteúdo foi alterado, sim. Mas, enfim, as irregularidades e inconstitucionalidades muito bem apresentadas pelo Luiz Alberto Santos, nosso amigo consultor aqui dessa casa, e pelo doutor Zé Pinto, sim, na audiência pública na CCJ, no dia 21, quarta-feira da semana passada, eles destacaram: esta PEC é cheia de irregularidades, de inconstitucionalidade. Isso foi levado ao relator aqui nesta casa. Ele ignorou solenemente aquela velha história. Segue o enterro.
O que ele fez? Algumas poucas supressões. Não, segue o enterro mesmo, porque estão matando a Previdência. Primeiro, suprimiu o parágrafo único do artigo 203, que se refere ao BPC. É um ponto positivo? É. Mas ontem a Folha de São Paulo já falava que o governo não está satisfeito com essa supressão e que o governo já está se articulando, porque, inclusive, já existe um projeto de lei pronto que daria regulamentação ao que a Constituição passaria a ter em relação ao benefício de prestação continuada. Então, se eles não derrubarem essa supressão, a reforma vai vir no BPC via lei, porque não estando na Constituição, um projeto de lei pode muito bem mexer. Aposentadoria especial, isso aqui eu quis pegar com cuidado, porque eu acho que é um absurdo e muita cara de pau, porque eu acho que no relatório o senador fez um ato de demagogia. Porque o senador diz no seu relatório que compreende a dificuldade, são palavras dele, de financiar um benefício sem idade mínima, sem fator previdenciário, concedido às vezes com 15 anos de contribuição. Contudo, isso não significa concordar com as alterações propostas pelo governo. Isso são palavras do relator, senador Tasso Gereissati. Inclusive, no relatório dele, ele cita a tragédia de Minas de Santana, que vai completar agora 35 anos, onde vários morreram, e ele diz que mineiro não é um privilegiado. Só que logo em seguida, linhas abaixo, ele diz assim: mas entendemos que é suficiente a regra de pontos proposta pelo caput do artigo 21 da PEC, que permite a aposentadoria quando o total da soma resultante da sua idade, o tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente ou seja, mantém a regra de pontos, mantém a idade mínima para quem tem direito à aposentadoria especial. E aí nós pegamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, no item 1 que ele fala, 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição, atingindo diretamente a mineiros subterrâneos, que a gente tanto bate aqui. No caso de um mineiro que começa a sua vida aos 21 anos, porque a lei proíbe que alguém trabalhe em mina subterrânea com idade inferior a 21 anos, essa pessoa teria, com mais 15 anos de exposição, 36 direito de se aposentar pela regra de hoje. Só que 66 pontos, ficam faltando 30 pontos. Essa pessoa teria que ficar mais 15 anos no subsolo para ter direito. A lei... Não, 15 anos mesmo. 15 anos. O que acontece? O que acontece? A lei diz que essa pessoa, se for confirmado por organismo de fiscalização de saúde, pode ser removida do subsolo para a superfície. Só que na superfície a regra de aposentadoria é outra. Eu pergunto, vão garantir os 15 anos dele? De jeito nenhum. Outra, 76 pontos e 20 anos de exposição, que aí pega o mineiro não subterrâneo, motorista e outros. A mesma coisa, começando com 21, com mais 20 de exposição, 41. Para 76 pontos, faltam 35 pontos, teria que trabalhar mais 17 anos e 6 meses. Um mineiro de superfície não consegue, porque teria que chegar lá aos 52 anos. Por fim, 86 pontos e 25 anos de exposição. E aí eu começo pela profissão do meu pai, que era gráfico. A sua, metalúrgico, operador de raio-x, estivador. Essa pessoa, se também começar com 21 anos, para chegar aos 86 pontos, vai ficar difícil, porque ela chega aos 20 anos, aos 25 anos, com 21 de idade. Aos 46 vai faltar 20 anos. Se a pessoa morre e não se aposenta, não adianta ela ter direito à aposentadoria especial, porque no momento da aposentadoria ela não vai estar no exercício da profissão e não vai conseguir compensar o tempo. Professores entra aí também, que ela falou. Também não. Aí o que acontece? A supressão do parágrafo 1º do artigo 21 exclui apenas a progressividade na pontuação. Mas quem é que vai querer progressividade na pontuação de alguém que morre e não se aposenta? Não vai precisar disso, certo? Outra coisa, servidor público federal exposto a agente nocivo. Eu citei aqui o operador de raio-x, tem vários, pessoal da área de enfermagem, pessoal da área da educação.
servidor precisa ter 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Pergunta idiota. E quem já exercia essa atividade antes de ser servidor público, como é que fica? Tem que completar 20 anos de serviço público, mas ele já tinha, digamos, 10 lá fora, os 10 no serviço público. Não serve, não conta para se aposentar como servidor. Outra coisa, não faz nem menção, nem de longe, a deficientes físicos na aposentadoria especial. Nada. Então, a pessoa portadora de necessidades especiais, tipo locomoção, condições de trabalho, assento e tudo mais, está fora. E aí eu pergunto, se os defensores da reforma dizem que uma emenda supressiva não impede a promulgação, fica a pergunta simples. Por que não suprimiu a idade mínima da aposentadoria especial? Eles suprimiram coisas que mexem com o conteúdo, aqui poderia suprimir, não suprimiu. Outro, nós temos até colegas aqui, vigilantes, totalmente fora também da reforma, não menciona ninguém. Outra coisa, também na base da supressão, a contribuição extraordinária de servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas. Não é servidor público, a gente pensa em ativo. Não, é servidor aposentado e pensionista também. Suprimiu o quê? O que restringia a União. Permite que se cobre essas taxas de servidores estaduais e municipais. E o pior, na forma como está proposto, basta que a Assembleia Legislativa altere a Constituição Estadual, que vale de imediato para os municípios daquele Estado. Não precisa a Câmara de Vereadores fazer nada. Aplica-se no município, aí conta prazo, tudinho direitinho, mas aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa. E aqui, eu lembro, quando nós estivemos aqui na semana passada, o Luiz Alberto Santos, inclusive, me avisou pelo WhatsApp, que nós, em 1999, conseguimos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, contra a Lei 9783 de 99, que instituía duas coisas: contribuição progressiva e contribuição temporária. Em 99, no governo Fernando Henrique. Nós derrubamos isso no Supremo e os caras vêm agora, 2 décadas depois, com a mesma coisa. E a lei era para servidores federais, estaduais e municipais. O que eles estão fazendo? Reeditando aquilo que o Supremo já disse que é errado. Contribuição em alíquotas progressivas e contribuição temporária é inconstitucional. Eles não lembram, eles não consultam a legislação que eles dizem tanto seguir? Isso é o relatório. Agora, ainda no relatório dele, essas pequenas supressões, que na prática não dão avanço nenhum, tirando o ponto que a gente tem que resgatar do BPC, ele menciona no relatório a PEC paralela, o que eu acho que não deveria ser feito. Se é o relatório de uma proposta de emenda constitucional em tramitação, encerra-se o relatório tratando daquela proposta de emenda constitucional, ponto. Se houver necessidade de uma outra proposta de emenda à Constituição, que nasça do zero e não conste do relatório de uma emenda que está em tramitação. Está errado isso. O rito correto não seria esse. No entanto, ali ele fala, já que foi suprimido a exclusividade da União em acrescentar contribuições a servidores, a PEC paralela vai tratar de regularizar a cobrança dos servidores estaduais e municipais. E na mesmíssima situação em que está se pensando para os servidores federal. Pensão por morte. Eles dizem que a pensão por morte tem que ser abaixo de um salário mínimo. E o relator diz que permanece em 60% a cota, 60% do salário de contribuição do falecido ou da falecida. Mantém, isso é muito tranquilo, eles não têm nem a PEC apresentada, segundo o Tasso Gereissati, falta recolher as 27 assinaturas para apresentar essa PEC, mas mantém o abaixo do salário mínimo. Está dito, a PEC vai vir dizendo isso. Vamos manter a possibilidade de uma pensionista ou de um pensionista receber menos de um salário mínimo. Por quê? Porque se essa pessoa tiver uma renda formal, ela pode receber menos que um salário mínimo. Pergunta idiota, o que é renda formal segundo eles? Não está esclarecido.
vai ser regulamentado ainda. Diz que vai aumentar a cota por dependente menor de 18 anos de 10% para 20%. Com isso, 2 dependentes menores daria 40%, com 60% do viúvo ou da viúva, chegaria aos 100%. Lembrando que é 100% do salário de contribuição do falecido ou da falecida, que é a média das 100% das contribuições durante toda a sua vida. Outra coisa que eles colocam na PEC, dizem que vão colocar, aliás, antes disso, não fala nada quanto a retirar a irreversibilidade das cotas, ou seja, um dependente menor sai, deixa de ser dependente, aquela cota continua não revertendo para a pessoa que recebe a parte principal. Bom, seguindo, mantém 15 anos como tempo mínimo de contribuições para homens que ainda não entraram no sistema. Aqui é outro ponto que o governo já avisou, falou com a imprensa ontem. Vamos tirar isso. Não pode. Quem vai entrar é regra nova, a PEC não pode tratar disso. Um ponto que ele apresenta como positivo é aumentar de 60% para 70% o coeficiente de cálculo de aposentadoria por invalidez. Sabe aquela história do bode na sala? Eu ponho o bode, depois eu tiro e você fica feliz com o que você já tinha? É pior, porque põe 60%, aí fala assim, não, peraí, está ruim, vai ser 70%. Correto é 100%. Era isso que deveria ser feito no texto, manter 100%, e não, olha, é 60%, não. Melhorar. Vai ser 70%. Ou seja, é um absurdo. Outra coisa, o FUNPRESP, o Romero muito bem colocou aqui, a reabertura por 6 meses para o direito de opção de servidores públicos aderirem ao Fundo de Previdência Complementar. 6 meses depois da PEC paralela aprovada, se ela for aprovada, porque ela pode muito bem, como o senhor já citou aqui, permanecer dormindo em berço esplêndido na Câmara dos Deputados, como já aconteceu anteriormente. Mas digamos que ela seja aprovada, daí em diante, 6 meses, servidores públicos podem aderir ao FUNPRESP. Quando o FUNPRESP foi criado, eu estava na ativa, a gente via servidores fazendo conta, e a esmagadora maioria, que não é nova de casa, optou por não aderir. Foram feitas diversas campanhas para tentar atrair. Existe procura? Existe, mas de servidor novo, que sabe que vai receber de aposentadoria o teto do regime geral e que, se quiser mais alguma coisa, tem que aderir ao fundo. Esses, alguns estão procurando. Mas qual a vantagem desse fundo se eu posso também correr para o mercado financeiro? Muita gente se ilude com isso. Então, vai ser reaberto porque, concordo com o Romero, já está garantido que estará aberto para adesão de novos associados, mas a porteira para a entrada do mercado financeiro privado também está aberta. Então, como é que um banco, repetindo o que o Romero falou, como é que um banco vai se interessar em participar da gestão de um fundo de previdência complementar, se esse fundo não é atrativo, se as pessoas que estão ali são as mesmas, não aumenta, não melhora? Então, abre um pouco mais. E, obviamente, depois de 6 meses se fará nova avaliação. Em relação à receita, que eu acho engraçado, é muita cara de pau, colocar que haverá cobrança gradual em 5 anos para agroexportadores e entidades filantrópicas, tirando as santas casas e entidades assistenciais. Eu falo cara de pau porque na comissão especial, na Câmara dos Deputados, foi retirado. Tentou-se de toda forma impedir que fosse retirado. Mas eu acompanhei essa reunião e foi um absurdo, foi fácil demais. Liga o trator, qualquer semelhança com o agronegócio não é mera coincidência, liga o trator do agronegócio e passa em cima, retira. Aí ele diz que vai botar na PEC paralela de volta. A bancada ruralista, que por sinal tem 2 ministérios, não tem um só, tem o da Agricultura e o do Meio Ambiente, claro que não vai deixar, vai retirar antes. E a história do Simples Nacional, onde se pretende colocar uma cobrança de adicional de risco para caso de acidente de trabalho ou exposição do agente nocivo. Pode ser que fique, não acredito muito não. Eu falo pode ser que fique porque o Simples é do pequeno empresário. O grande empresário, de novo, está fora. A desconstitucionalização não muda nada, continua. Nós estamos preocupados porque 4 de setembro, semana que vem,
esse texto vai a voto na comissão e o presidente... Aliás, ontem, a presidente da comissão declarou que não pode passar de quarta-feira. Tem que votar quarta-feira. Por quê? Se votar na quinta, se votar na outra semana, o mundo acaba? Não, é porque os patrões querem que vote o mais rápido possível. E aí o presidente desta casa, Davi Alcolumbre, já falou que entre 1 e 10 de outubro vota os 2 turnos no plenário do Senado. Enfim, nós estamos já caminhando para o fim, acompanhando o seguinte: tempo de contribuição continua maior do que deveria. Valores cobrados maiores. Benefícios menores, principalmente com a média passando dos 80% maiores para 100%. Acesso aumenta a dificuldade, não mudou nada. Pedágio para servidor público de 100%. Eu brincava com um colega esses dias dizendo o seguinte: você quer saber como é que é esse pedágio? Tem pedágio para militar de 17, para parlamentar de 30 e para servidor de 100. É igual o pedágio na estrada, com pequena diferença. Na estrada se o carro é pequeno, paga um tanto, se o carro é maior, o caminhão paga outro. No caso nosso é o seguinte: você é o quê? Ah, eu sou político, daqui 17%. Você é o quê? Sou 30%. Você é o quê? Militar, me dá 17%. Você é o quê? Servidor, desce do carro e vai embora a pé. É isso. Eu tenho 2 anos, vou trabalhar mais 2, 4, e quem tem 10, 15, vai trabalhar o quê? Mais 10, mais 15, 20, 30. Ou seja, não aposenta. Por fim, a tal economia de um tri que muita gente fala, que economia, economia. A economia tem um objetivo muito claro. O dinheiro não é chamado de economia para investir em nada do que seja público, do que seja social. É o custo calculado de quanto o governo vai precisar para bancar o sistema até a implantação definitiva da capitalização. Essa é a economia, é para custear a transformação do atual sistema no sistema de capitalização, lembrando que a capitalização vem numa PEC nova no iniciozinho do ano que vem, já está tudo pronto e a gente não pode ficar quieto, tem que permanecer de vigília. Obrigado. Tudo bem. Vladimir Nepomuceno, assessor e consultor de entidades sindicais, e representante da Insight, assessoria parlamentar, que fez uma fala também muito didática, com números, com exemplos. Bom, bem objetivamente, eu vendo o senador Paulo Rocha falando ali, além de voltar ao passado, por conta da história do movimento sindical, também lembrar um pouco que minha família, boa parte dela, era composta de gráficos. A maioria já morreu até pelas condições de saúde, né? Alguns, inclusive, como um tio meu, que foi invadido o jornal onde ele trabalhava, na parte gráfica, e ele teve que sair correndo, largar o que tinha lá dentro, com o exército dando tiro em trabalhador na década de 60. E foi nesse ambiente que a gente cresceu. E depois eu lembrei também, a gente falando das reformas de serviço público, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada em 1973. Me aposentei em 2016 com 43 anos de contribuição. Mas no serviço público eu fiquei uns 30. E aí, quando eu entrei para o serviço público, aquela história de mudar a regra do jogo com ele andando, eu fiz a conta de quando eu ia me aposentar. Quando eu estava chegando perto, instituir a idade mínima. Eu falei, falta mais 3, 4 anos, beleza. Quando eu estava chegando, mudaram a idade para mais alto. E quando finalmente eu consegui aposentar, cobra contribuição do aposentado. Ou seja, eu não escapei de jeito nenhum. E isso serve para mostrar aos colegas, tanto do setor público quanto privado, que ninguém vai escapar. Tinha um colega no Ministério da Fazenda que dizia o seguinte: eu vou ficar quieto, vou fingir que sou mobília. Eu falei, não tem problema, eles vão derrubar a casa com você dentro. Porque não tem escolha. Quem é trabalhador, seja do setor público, federal, estadual, municipal, ou do setor privado, vai ser atingido. Rapidamente, a questão da aposentadoria especial, a gente fala muito, mas, por exemplo, trabalhador rural é aposentadoria especial. Eles tiraram da PEC? Tiraram. Mas nós temos, por exemplo, aquela maldita medida provisória 871 do pente fino, que dificulta o trabalhador rural comprovar o tempo de contribuição
Não é mais a entidade dos trabalhadores que apresenta a documentação necessária, foi tirado isso, ou seja, já foi criada uma situação em que dificulta o trabalhador rural de se aposentar. Outra coisa, quando falam de aposentadoria especial, a gente fala muito do setor privado, setor público. Não é tudo igual. Policial, pessoal da área de saúde, incluindo aí os agentes de endemia que andam na rua com sol, com chuva e tudo mais, os agentes de saúde. Eu fui, durante um tempo, responsável pela parte de carreiras na administração pública federal e fui dirigente de algumas instituições. Eu trabalhei como diretor administrativo da FUNAI, onde a gente via a situação do servidor público estatutário concursado, passando 6 meses enfiado no mato acompanhando uma comunidade indígena. Essa pessoa vai ter que comprovar a idade lá em cima para ganhar lá embaixo como qualquer um. O pessoal do IBAMA, o pessoal do Ministério da Agricultura, do INCRA, o pessoal que trabalha em campo, esse pessoal deveria ter direitos reconhecidos no caso da aposentadoria especial. Volto a insistir, deficiente ficou de fora, vigilante ficou de fora. E deficiente, como bem a professora falou, concordo com a professora Fátima, o deficiente não é só ele em si, é muitas vezes o acompanhante, é o pai, é a mãe, o irmão, ou o filho que tem que acompanhar e não tem condições de trabalhar, ou tem seu acesso ao trabalho dificultado. O pessoal do regime próprio... Essa questão, me permita, vou dar o teu tempo claro. Ali, do deficiente é fundamental e ninguém fala nisso. Não tem, eles estão fora. Nem citação nos relatórios, na Câmara ou no Senado, não tiveram. Quando se fala de aposentadoria... direito especial deles, aquela... Está fora. Estão tratados como se fosse um trabalhador qualquer. Isso é gravíssimo, nem eu tinha percebido não, isso. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, essa pessoa não pode trabalhar nas mesmas condições de uma que não tem. O que eles ganham? Direito à redução da jornada diária. Só. Mas no ato da aposentadoria... É um servidor público como outro qualquer. É. No caso do serviço público, eu tenho uma irmã que se aposentou no Judiciário Federal, ela tem dificuldade de locomoção. A única coisa que ela ganhou foi o direito de trabalhar um pouquinho a menos na jornada diária. Mas, para efeitos de aposentadoria, o que eu tenho? Servidora pública, igualzinho ao servidor público da outra mesa, que não tinha nenhuma limitação física. Então, o deficiente ficou de fora, assim como o vigilante que a gente cita aqui, e outros ficaram de fora. Vai falar o representante da Confederação. Então, mas é bom bater nisso o tempo todo. No caso dos regimes próprios, eu concordo com a Fátima. Tem muita gente pensando que está fora, não está. Inclusive o próprio regime, aquela história, vamos jogar fora a água com a criança e a bacia também. Porque está proibido criar novo e está permitido acabar com o que tem. E o que sobrar, nós vamos ter problemas sérios, porque sem cálculo atuarial, porque não existe isso, os prefeitos, principalmente prefeitos, vão poder dizer, está com déficit, eu não tenho como sustentar esse regime próprio, eu vou fechar. O que eu faço com os associados? Vira tudo CLT. E CLT lá embaixo. No caso da administração pública, a gente tem que saber que está vindo aí, já está pronta praticamente, uma reforma administrativa. A imprensa hoje já solta vários pontos. E uma das coisas que mais incomoda é o governo federal contratar terceirizados sem concurso para fazer atividade de servidor público. Coisa que, na nossa época, no governo Lula, eu participei, representando o Executivo, junto com a Advocacia Geral da União e o Ministério Público do Trabalho, de um processo de concurso público com conta específica no orçamento da União para substituir terceirizados, que era a maioria indicação política, por servidor concursado. Isso tudo, esse trabalho que a gente teve de separar parte do orçamento, de fazer concurso público, porque atividade permanente tem que ser feita por quem é concursado. Essa é a regra. Não, vamos botar temporário, terceirizado para fazer. Está errado. Por fim, a gente sempre fala, tem que ter reforma? Tem. A população está envelhecendo? Tá. E aí vem aqui o representante do governo, fala assim, compara com a Alemanha, compara com a Dinamarca, compara com a Suécia. Eu falei uma vez com uma das pessoas, Canadá, eu falei, comparo. Mas eu quero comparar assim, bota saúde de qualidade, como tem principalmente nos países nórdicos, onde ninguém paga 1 centavo para ter uma saúde pública, gratuita e de qualidade,
Que aí eu vou saber que o idoso vai estar bem cuidado e não vai precisar pagar um plano de saúde. Que não consegue pagar. Que não consegue. Por exemplo, nós, servidores federais, nós temos um plano de saúde. Eu passei dos 60 anos, o meu plano de saúde é mais de R$2.000 por mês. Os servidores do INSS, meus colegas, a grande maioria, pediu para sair do plano de saúde porque os aposentados não têm condição de pagar. Então, quer comparar com Suécia, com Noruega, com Dinamarca, com Canadá? Compara, mas oferece para as pessoas o que eles oferecem lá. Saúde digna, condições, como eu citei aqui na semana passada. No caso da Suécia, eu visitei bairros com toda a estrutura pública de atendimento a idoso. Não tem como viver com a família. Ele vai para um bairro onde tem um apartamento adaptado para idoso, custeado pelo Estado, com condições de assistência médica, assistência social. Aqui tem o quê? Um pé na cova. Tchau. Por fim, nós precisamos discutir, sim, na reforma da Previdência, como financiar a necessidade que nós temos de atendimento à população que está envelhecendo. Nem lá na Câmara, nem cá. Grandes fortunas, ninguém menciona uma palavra. Ganhos de capital, nada. Agronegócio, botaram para tirar lá e agora está botando de novo, se é que vai acontecer a PEC paralela, aqui, com certeza para tirar também. Sonegadores, ninguém menciona nada. Mas a boa parte é impossível cobrar. Tá bom, mas e a parte que pode cobrar, não cobra por quê? Outra coisa, isenções. A indústria automobilística, por exemplo, ganhou grandes isenções. Petróleo, né? Para que continuar a petroleira, como o Ogíbio está lembrando aqui? Para que isenções? Quer dizer, o nosso problema não é o custo, é como arrecada para bancar esse custo. Por fim, eu só queria lembrar o seguinte, nós não estamos tratando única e exclusivamente de uma reforma da Previdência, nós estamos tratando de uma reforma do Estado. Como bem disse o senador Paulo Rocha, nós estamos voltando, em algumas situações, à década de 40 do século passado. Nós estamos andando 70 anos para trás, porque a reforma ela é também, junto com a da Previdência, trabalhista e sindical. O grupo formado por ministros, juízes e desembargadores, que está sendo instalado agora aqui no governo federal, tem a tarefa de ver como muda a regra sindical para dificultar a ação de entidades sindicais que facilitem a mobilização, dificultar mais ainda as normas de trabalho. A reforma tributária que se propõe não facilita em nada a sociedade, e sim ao grande capital e a alguns segmentos colocados. A reforma administrativa, a diminuição muito forte da máquina pública. Mas é diminuir o quê? Aí sai no jornal essa semana, o ministro Paulo Guedes cortou o cafezinho no Ministério da Economia. Tá bom, mas o dinheiro do cafezinho que foi cortado vai botar mais medicamento nos hospitais públicos? Vai botar mais gente atendendo a população nas unidades de saúde, educação e outros serviços? Não vai. Vai melhorar a vida do professor do ensino fundamental lá na base? Não vai. E a reforma não é só via PEC. Nós temos algumas propostas de emenda constitucional e, quando uma não atende, vêm as paralelas e outras que vêm depois, medidas provisórias, como é o caso que eu citei aqui dos trabalhadores rurais da medida provisória 871, projetos de lei, decretos, portarias e outros documentos que vão facilitando, minar o que ainda existe de atendimento à necessidade do povo. Então, nós não podemos baixar a guarda em momento nenhum. A gente fazia essa luta na década de 80, aqui durante a Constituinte, vamos continuar, eu concordo com o senador Paulo Rocha, voltando atrás para brigar de novo por coisas que a gente já tinha conhecido, e eu fecho lembrando uma vez, na Constituinte, o pessoal mais conservador reclamava que o movimento estudantil e sindical vinha para cá encher a paciência deles. Aí a gente mandou fazer lá no Rio de Janeiro umas camisetas e chegamos aqui com as camisetas com uma frasezinha que ficou famosa numa música do Moacir Franco. Ó, nós aqui travês. Ou seja, nós não vamos sair daqui. Nós vamos continuar brigando. Obrigado, senador. Muito bem, muito bem. Vladimir Nepomuceno. Tem uma história aí que ele relatou em parte, momentos vividos. Hoje ele é consultor e assessor, trabalha muito com a insígnia assessoria parlamentar e tem nos ajudado muito a todos nós aí.